trabalho aqui, pelas nossas vibrações e que Deus esteja sempre conosco. Muito obrigada. Vamos hoje ter a nossa amiga Beth com a palestra Por que Melindramos? Então, seja muito bem-vinda. Bom dia! Para quem a gente não falou ainda, é uma alegria estar aqui. Bom dia, né? A quem estiver aí, né, nos assistindo. E agradeço imensamente essa oportunidade. Bom, a gente vai falar, assim, refletir, por que a gente se melindra, qual a diferença entre melindre, mágoa e sentir-se ofendido, como nos comportamos, né, diante das contrariedades da vida, a gente fica revoltado, a gente vai falar sobre isso. Para que serve a revolta? Vocês acham que a revolta tem alguma utilidade? Depende, né? Como nos comportamos diante de uma ofensa, diante da raiva? Qual a função da raiva? Raiva tem alguma função? É isso que a gente vai ver hoje. Então, tem muita gente que pensa assim, eu não posso me ofender, eu não posso ficar magoado, eu não posso ficar melindrado. Principalmente quando a gente adentra, né, ao espiritismo e a gente quer fazer a nossa reforma íntima, né? Mas olha o que nos diz a benfeitora espiritual, Hermance Dufaux. Hermance Dufaux foi médium na época de Allan Kardec, ela ajudou, ela estava encarnada, ajudou inclusive a elaborar o Livro dos Espíritos. Ela fazia parte da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e a irmã se traz muitos estudos valiosíssimos, agora que ela está desencarnada, pela mediunidade do Vanderlei Soares de Oliveira. São livros assim fantásticos. Não sei se alguém conhece, Reforma Íntima Sem Martírio, né? É demais, né? Você tem que ler. Quanto mais lê, mais a gente extrai, assim, sutilezas, né? Para a nossa vida, para a gente se conhecer. E no livro Reforma Íntima Sem Martírio, olha o que nos diz Hermance Dufaux. Sentir-se ofendido, assim, alguém faz alguma coisa, alguém nos prejudica, alguém nos ameaça, a gente se sente ofendido. E esse sentimento é um alerta. Nada existe, né, por acaso, tudo tem uma utilidade. Então, sentir-se ofendido é um alerta para a gente avaliar o grau do perigo, o grau da ameaça. Porque nós temos o instinto de conservação. Os animais também têm. Isso faz parte da nossa natureza. A gente se preservar, né? Então, a irmã se escreve: sentir-se ofendido tem sua faceta benéfica. Olha só, né? Porque não devemos aceitar tudo que acontece à nossa volta passivamente. Jesus disse para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Se a gente aceita que o outro faça o que quiser da gente, a gente está se desamando, né? Então, sentir-se ofendido, explica a Hermance, é agir de forma ajustada, né, à natureza da agressão recebida. Então, por exemplo, alguém me xinga no trânsito. Bom, é uma ameaça, sim, né? Se eu não reagir, não vai acontecer nada demais, né? Deixa ele embora. Mas se alguém vem, digamos, eu estou aqui, e aí empurra, me bate, e aí eu não vou reagir, aí eu não vou me sentir ofendida para poder tomar uma atitude. Então, é necessário que a nossa reação seja adequada ao grau do perigo, da ameaça. Então, ela fala assim agora, sentir-se ofendido é muito diferente de melindre. Melindre é quando a gente alimenta, né, um rancor, um ódio,
por conta daquela ofensa que a gente recebeu. E aquilo fica, né? Dia após dia, né? Na nossa mente. E aí isso é uma neurose. Neurose, a psicologia nos explica, é uma briga que existe entre o nosso instinto, por exemplo, esse instinto de conservação, de proteção, né? E as nossas paixões que estão lá no nosso inconsciente. Então, eu quero fazer alguma coisa, e o superego que é o nosso juiz. Então, isso é neurose para a psicologia, sabe? É tipo assim, essa briga entre, eu quero tanto fazer isso ou ir para aquele lugar, mas não devo. E aí fica essa briga na nossa cabeça entre o que eu quero, nossos desejos que estão lá no nosso instinto, e o que o nosso juiz aqui da nossa mente, o superego, não, por enquanto não dá, ou então não vai, não é adequado, é perigoso, né? E o melindre é uma neurose, é essa briga, né, que fica na nossa cabeça. Então, o melindre é um estado doentio de fragilidade. A gente se deixa envolver. Por quê? Porque a gente exagerou o tamanho da agressão. Digamos, alguém nos ofendeu. A gente reagiu, se defendeu, se protegeu, se livrou da ameaça e, se possível, se a gente conseguir, a gente perdoa. Porque já resolveu aquele perigo, aquela ameaça. Mas se a gente não perdoa, a gente fica melindrado. E isso se arrasta pelo tempo, né? A gente exagera e estende pelo tempo essa ofensa que a gente recebeu. Então, para o melindroso, assim, pequenas atitudes do outro é assim motivo para que ele se feche na mágoa, na decepção. Então, por exemplo, estou andando na rua, oi, tudo bem? E aí ele não me responde e eu já fico melindrada. Porque é meu orgulho ferido, minha falta de auto-amor, minha insegurança. Aí ele não deve gostar de mim. Às vezes nem me viu, às vezes está com tanta pressa, né? Tinha que chegar logo para, né, algum local. Então a mágoa, a irmã se fala, é esse colesterol da alma, o colesterol, né, que a gente carrega dia após dia, e aí pode acabar se transformando até em doenças físicas, né? A psicossomática explica bem isso aí, né? Mente sã em corpo são, né? Mente doente, o corpo adoece. Então, a raiz do melindre é o orgulho. E Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, escreve bem isso, julgando-se sobre o orgulhoso, né? Bom dia, bem-vindos. Julgando-se com direitos superiores, no caso, o orgulhoso, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que, por orgulho, atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. Então, a gente precisa avaliar o tamanho da ameaça, da ofensa e reagir de forma adequada, mas sem alimentar esse ódio, esse sentimento de vingança, para não se transformar nesse colesterol da alma, né? E as contrariedades da vida, né? Vocês acham que quando a gente recebe, né, um não da vida, a gente quer tanto atingir aquele objetivo, aí no último instante não dá certo, é uma contrariedade, acontece direto, né, na nossa existência. Será que a gente às vezes se sente magoado, ofendido com a vida, com os outros, com Deus ou conosco mesmo? A gente se sente, né, ainda nós não somos perfeitos, né? Mas, então, quando as coisas não acontecem como a gente gostaria que acontecesse, porque contrariedade é algo que vai contra alguma coisa que a gente espera. Né? E o que a gente espera? A gente espera que as coisas que aconteçam nos tragam vantagens pessoais. Não é isso que a gente espera? Ou para nós, ou para os nossos familiares. Aí vem a contrariedade da vida, né? Esse contra da vida.
aí a gente entra num pessimismo, numa infelicidade, num desapontamento, aí a gente, às vezes, até fica naquela animosidade, sabe? Naquela insatisfação de viver, né? Naquela tristeza, naquele rancor. E olha que coisa mais interessante que nos ensina a irmã Sidufo, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, que existe um vício de não ser contrariado. Um vício. Como é que a gente adquiriu esse vício? Pessoa que não aguenta ser contrariada. É tudo por conta do orgulho, né? Mas por quê? Aí ela explica, é porque nas encarnações passadas, os nossos interesses foram atendidos. E a gente se acostumou a isso. O nosso espírito traz, né, essa tendência, foram atendidos às vezes até a qualquer preço, passando como um trator em cima dos outros, no caso de pessoas que tiveram posses, poder. E outra situação também que gera esse vício no ser humano é uma educação mal orientada na infância, quando a criança é mimada, né? Os pais dão tudo para ela, atende-lhe nos menores desejos, ela não aprende a, assim, a ter aquela resiliência diante da frustração. E aí a irmã se fala, no caso dessas pessoas que carregam esse vício de não ser contrariada, porque desenvolver esse vício nas encarnações passadas, pode ser que nessa encarnação, hoje, né, nessa encarnação, essa pessoa esteja numa condição de ter as suas satisfações limitadas, não como castigo, né, não, como um aprendizado, uma oportunidade de quebrar o orgulho. Mas qual é a lição de tudo isso? Quando a pessoa tem essa, né, baixa tolerância à frustração, eu não suporto que as coisas não deem certo na minha vida. Aí ela entra numa revolta silenciosa. Sabe? Às vezes nem sabe que está sentindo isso. E a irmã se fala, essa revolta de silenciosa, de não aceitar as contrariedades da vida, é um estado de suscetibilidade, né? Um estado assim, de que qualquer coisa ofende. A pessoa é frágil. E aí ela entra numa neurose de controle. Neurose de controle também é explicado pela psicologia. É um mecanismo de defesa da nossa mente, que a gente quer controlar tudo e todos, né, para evitar qualquer contrariedade ou decepção. E às vezes isso não acontece de forma consciente. Nosso inconsciente é tão poderoso, aqueles 90% do iceberg que estão abaixo do nível da água do mar e que nos controla, né? Então esse esforço de controlar tudo, né, para que as coisas aconteçam do jeito que a gente gosta, leva a uma preocupação, pré-ocupação exagerada, que é justamente querer dominar tudo. Às vezes o motivo da preocupação é justo, claro, às vezes mas às vezes não é. Acontece isso na nossa vida. Então, a preocupação é uma antecipação do que pode ou não acontecer, né? Às vezes nem vai acontecer e a gente sofreu noites e noites sem dormir. E a irmã se fala que existem 3 tipos de contrariados na vida, né, que vivem esses dramas. O contrariado crônico, que não aceitou a própria encarnação. Então, ela diz que essa pessoa traz na aura, que está aqui no nosso perispírito, nesse corpo energético, que é o elo entre o corpo físico e o espírito, traz na aura um clima de insatisfação, sabe? E isso pode até gerar transtornos mentais. Acho que todos nós conhecemos aquela pessoa, né, que está de mal com tudo, está de mal consigo mesma, está de mal com a vida. É o contrariado crônico. Ele não aceitou a própria encarnação, porque
Essa encarnação está cheia de desafios. O segundo tipo é o colecionador de problemas. Então, a pessoa traz das encarnações pretéritas esse vício, né, de satisfação, de que os seus, esse desejo de que todos os seus interesses sejam atendidos, né? Isso vem das encarnações passadas. E isso é que leva a essa preocupação, né? Tanto com problemas reais como com problemas irreais. E é isso que leva a pessoa a tentar controlar tudo na vida e a si de forma exagerada, é a pessoa perfeccionista, né? Eu não posso errar, e tenta controlar até os outros. E o terceiro tipo é o adulto frustrado, que é justamente aquilo que ela falou, é a criança mal orientada, que foi mimada, né, que teve todos os seus desejos atendidos e não teve limites, não lhe deram os nãos, né? Não pode tomar sorvete antes do almoço, né? Não pode sair antes de fazer a lição de casa, não recebeu os nãos da vida, não se fortaleceu espiritualmente. E aí, essa criança acaba desenvolvendo uma baixa resistência à frustração. Qualquer frustração a desequilibra, né? Então, nesses três casos, né, essa situação de sentir-se ofendido de uma forma não adequada, de uma forma doentia, é por conta dessa decepção rotineira, né? A vida não está como a pessoa queria. E isso gera um constante pessimismo. A irmã se fala, olha só o que ela fala, a psicopatologia do futuro, ou seja, psicopatologia, a doença, vai ser considerada doença. A psicopatologia do futuro verá na contrariedade uma grave doença mental e a etiologia, a causa, né, de severos transtornos da alma. Então, no futuro, essa pessoa que não aceita as contrariedades da vida será considerada doente mental no futuro, né? Então, é preciso que renovemos os nossos interesses, né? Trabalhemos o nosso egoísmo, precisamos aceitar as contrariedades da vida com resignação, com paciência, não assim, vou cruzar os braços, né? Deixa a vida rolar. Não, tá bom, deve ter uma causa tudo isso. Então, o que eu aprendo? O que eu faço daqui para frente? Como resolvo tudo isso, né? Então, assim, é fazer o melhor que nós pudermos, né? A cada dia, né? Em busca dessa recuperação interior, né? De nós mesmos, né? E também não desistir diante dos reveses, ter muita confiança, boa convivência com os outros, não querer controlar os outros, né? E praticar o bem. Então, buscar instruir-se, né? Quais são as leis de Deus? Por que eu estou passando por isso, né? Desenvolver a fé no futuro e ter boa dose de humildade, né? Isso daí, diz a irmã, se tudo isso são medicações para a gente não se sentir ofendido de uma forma doentia, né? São medicações para a gente curar o melindre, que é aquele colesterol da alma, que é aquela sentir-se ofendido que, de reação, para que a gente possa se autoproteger, se transforma em insatisfação, em ódio, em vingança, né? Então, a contrariedade, muitas vezes, nos leva à revolta. Já aconteceu com vocês? A gente, né, se empenha tanto num projeto, aí vem alguém, estraga tudo, e a gente se revolta. Comigo acontece sempre, porque eu ainda tenho muito que me melhorar, né? Mas para que serve a revolta? Para que serve? Aqui também, irmã se educou no livro Jesus, a inspiração das relações luminosas, Vanderlei Soares de Oliveira, né? A revolta também tem uma função, vocês sabiam?
Sabiam que existe uma função para a revolta? Quando a gente está revoltado, o que a gente faz? A gente parte para a ação. A revolta tem essa função, para que a gente possa agir, realizar, criar alternativas diante daquilo que acabou não se concretizando conforme nós desejávamos. Sabe? Então, estou revoltado, não deu certo. Agora, que alternativas? Vou para o plano B, C, D, né? Então, a revolta, ela nos motiva a buscar soluções, né? Quando as coisas não acontecem como a gente necessita, ou a gente acha que necessita, né? Ou como a gente deseja. Mas a questão é, às vezes a gente fica preso na revolta. Esse é o problema, né? Aí a gente se torna um mal-humorado, uma pessoa teimosa, né? Uma pessoa irritada, a gente alimenta a ansiedade. Qual é a saída? Tomar atitudes práticas. Aconteceu alguma coisa que me contrariou, eu fiquei revoltado. Isso daí é um sinal do meu espírito que eu preciso agir. Preciso ser determinada e resolver essa situação. Então, é preciso partir para uma atitude prática. Não ficar, né, naquele marasmo, né, remoendo a revolta. Então, a revolta, escreve Hermance, é um pedido de revisão de conceitos. Olha só, de revisão de conceitos, de interesses, de costumes, de atitudes. É uma mudança libertadora de perdão, de auto-perdão, mudança de conceitos. Porque, por exemplo, às vezes eu me achava o máximo, me achava a Mulher Maravilha, por isso que eu achava que eu ia conseguir pegar o primeiro lugar na faculdade de medicina da USP. Aí preciso mudar o meu conceito. Puxa vida, eu não sou tudo isso, né? E me perdoar, né? Porque eu alimentava essa visão errada sobre mim mesma. O Saulo de Tarso, era Saulo ainda, né? Perseguia Jesus, os cristãos, né? E ele estava indo para Damasco para continuar a perseguição nas portas de Damasco. Ele vê Jesus, né? Ele fica cego, cai do cavalo e Jesus fala para ele ir para a cidade de Damasco procurar Ananias, e aí Ananias lhe dá passes, e ele diz que como que escamas caíram dos seus olhos, né, escamas, e aí ele recupera a visão. Então, o Saulo, ele estava numa rebeldia em aceitar a boa nova. Ele tinha muita fé, muito boa vontade, mas ele estava no caminho contrário à boa nova. Tem essa rebeldia dentro dele. E aí fala, essas grossas camadas que caíram dos seus olhos. Era essa rebeldia. Assim, que impedia dele enxergar a vida de uma forma superior, renovada, né? Então, é preciso mudar de foco. Quando a gente alimenta a revolta, mudar de foco para a gente perceber, né? O que essa revolta quer me mostrar? É um novo caminho, uma nova visão de mim mesma, né? Para que pôr o pé no chão. Então, é preciso entender que as contrariedades da vida, os imprevistos, fazem parte de toda a nossa vida. São momentos de teste, de aprendizado, às vezes até de resgate, né? Por conta de algo que plantamos no passado, né? E a Joana de Ângeles, né? A benfeitora no livro Seja Feliz Hoje, escreve que nós podemos enfrentar os desafios da nossa vida com determinação, com coragem, com serenidade, ou não, com desânimo, com revolta. Isso conforme o nosso estado emocional. Nosso estado emocional oscila, né? Um dia a gente está mais animadinho, outro dia a gente está mais desanimado. Aí a Joana fala,
nessas ocasiões em que, sabe, o nosso humor está lá embaixo e a gente cai no pessimismo, na revolta, nessas ocasiões, quase sempre o desespero se assenhoreia das energias. A gente fica com a energia desequilibrada e o destrambelho psicológico toma conta da conduta. A gente vê até pessoas, né, tomando atitudes assim, insanas, né, agindo de uma forma ilógica, às vezes, fala, nossa, olha só, né, que atitude, né, estranha, deu a louca nessa pessoa, né? Então, é preciso que a gente internalize esse ensinamento, que os acontecimentos imprevistos, eles são convites para nossa reflexão, né? Para a gente se libertar de ilusões que alimentamos a respeito de nós mesmos. Ah, eu sou, né, a rainha da picada, né? E o sofrimento, quando vem, acaba sendo um benfeitor, porque ele vem despertar essa nossa consciência que está adormecida. E Emmanuel escreve, quando a dor te visita, reflete-lhe a mensagem. Não há dor sem significação. Tudo, né, tem um propósito. E diante da ofensa, às vezes a gente fica com raiva. Ah, ele me xingou, olha, ele né, não me cumprimentou no meu aniversário, ó, não me trouxe nenhum presente, ó. Diante da ofensa, fez cara feia para mim, né? Falou mal de mim para o outro, a gente fica com raiva. E para que serve a raiva? Raiva tem alguma função? Irmã Cidupô, no outro livro dela, Emoções que Curam, do Vanderlei Soares de Oliveira, diz que a raiva é uma possibilidade de autoconhecimento. E todas as outras emoções também. Quais são as emoções básicas? Raiva, alegria, tristeza, medo e nojo, né? Aversão. Isso daí, a emoção é um estado, é uma mensagem da nossa alma, do nosso inconsciente. Não tem como a gente desligar a emoção. Se ela vem, nós precisamos estar atentos a ela, né? Então, a raiva é uma das mais antigas conquistas, olha só, conquistas do ser humano, do ser vivo. Os animais também têm raiva. É um cachorro rosnando, né? Tá lá, é instinto. É uma das mais antigas conquistas do ser vivo. Por quê? Para que esse ser vivo, seja um animal, seja nós mesmos, seres humanos, possamos nos preservar. Proteção individual, inclusive proteção da espécie. Né? A gente vê, né, um animal que protege a ninhada, né, ataca. A gente vê assim, por exemplo, tem, né, Fernando Coruja, né? Coruja, lá onde eu vou perto da casa da minha filha, ela faz um ninho no chão, acho que coruja de buraco que chama. É pequenininha assim. Quando um cachorro chega perto, quando ela tem filhote, ela ataca o cachorro e ele corre e ela vai atrás dele, né? Então, é um instinto de proteção da espécie, está protegendo os filhotinhos. Então, quando surge o perigo, surge a raiva. É natural para a gente se readaptar àquela realidade, né? Então, estou na mata, eu vejo um leão e fico momentaneamente com raiva, com medo também, né? E aí, em vez de me paralisar, eu corro, fujo. Se eu não tivesse raiva, eu ficava lá, né? Ai, que lindinho, olha que leãozinho, ele tá lindo, ele tá com fome, né? Então, a raiva tem esse lado bom, né? O objetivo da raiva é autodefesa. E essa emoção mobilizadora, sabe? Que nos mobiliza a agir, né? Por conta desse instinto de conservação. Então, e a raiva também mobiliza a nossa criatividade, né? É para a gente escolher as respostas, a melhor atitude naquela situação que está mais adequado diante da agressão, diante de um desafio, diante dos riscos, né? Então, a raiva, a irmã se explica, a psicologia também explica,
é fonte de criação para obtenção de soluções. E aí, a partir de hoje, a gente vai olhar a nossa raiva de um jeito diferente, né? Vai acolhê-la. Mas o que a gente vai fazer com ela? Aí é que está a questão, né? Preciso educar a nossa raiva, treinar a nossa raiva, né? E sem educação, sem treino, a raiva vai se transformar em mágoa, em melindre, e vai se arrastar pelo tempo como uma doença dentro de nós, ou, por outro lado, em violência. Eu parto para agressão, né? Aquela agressividade descontrolada, e aí, né? Quantos acontecimentos trágicos acontecem? Então, a forma como reagimos à raiva, né? E também as outras emoções básicas, que é medo, tristeza, alegria, aversão, né? É justamente uma forma de viver bem. Porque essa emoção primária, vamos dizer a raiva, é uma emoção primária, ela acaba se transformando numa emoção secundária, numa emoção reacional secundária. Então, por exemplo, a raiva é uma emoção primária. Se ela é mal gerenciada, ela se transforma em emoções ou sentimentos desadaptados, que levam até a, digamos, acontecimentos, às vezes, que nos adoecem ou atrapalham nossa convivência. Então, por exemplo, olha a raiva mal gerenciada, olha a lista enorme que a irmã se traz de uma raiva mal gerenciada. Quando eu não olho para ela, não lido com ela e deixo ela, né, fazer o que ela quer. Então, a raiva mal gerenciada se transforma em desgosto, desânimo, aí a gente está tendo raiva da gente mesmo. Indignação, irritação, insatisfação, sentimento de solidão, desistência da vida, de projetos, ódio, vingança, amargura, aversão, antipatia, decepção. Ó, tá indo por ordem alfabética, né? Olha que lista enorme, de A a Z. Desapontamento, desconfiança, hostilidade, ira, mau humor, rancor, rejeição, ressentimento, ou a gente se sentir sufocado, aquela raiva, né? Tá nos deixando assim, mal conosco, tédio, vergonha, quando a gente se culpa, depressão, sentimento de impotência. Tem gente que fala assim, eu não sinto raiva, não, imagina, eu aprendi lá no Espiritismo, a gente não pode ter raiva, não. Diante dessa lista enorme, a gente não tem raiva de vez em quando e a gente não deixa ela fazer o que quer? A gente não está gerenciando, né? E aí a irmã se fala, né? Fica claro que este não sinto raiva, entre aspas, é um caso de ausência de consciência emocional. Só nem sabe o que está acontecendo dentro dela. Sabe? Ela não se conhece. E a irmã se pega o exemplo da mágoa, para a gente entender melhor. Por exemplo, a mágoa é essa emoção reativa da raiva. É essa raiva que a gente não soube lidar, não soube transformar em coragem, em solução de problemas, em determinação, em proatividade. Então, aí a mágoa brota da raiva, quando a gente não sabe lidar, né, com as ofensas, quando a gente engole sapo. Tem gente, né, pensa assim, mas por que eu não me defendi naquela hora? Por que eu deixei ele me fazer de boba? Por que eu não respondi à altura, de forma educada que seja, né? Porque deixei que me invadisse meu espaço íntimo. Engolir sapo. Então, a mágoa é um estado. O estado é algo que perdura no tempo, né? E aí a irmã se fala, aliás, esta talvez sejam a mágoa, umas das variações emocionais com maior capacidade de persistir no tempo. É o que a gente mais deixa,
sabe, crescer dentro da gente. E a mágoa, ela pode se transformar em ódio, em sentimento de vingança, né, em tragédias. E ela fala também, olha que interessante, quem se faz de vítima diante da mágoa, né, ai, você viu o que ele fez para mim? Vê se pode, coitadinha de mim, isso, mas onde já se viu? Se faz de vítima diante da mágoa, usa a sua mágoa, a sua raiva, contra o outro, tentando ignorar sua parcela de responsabilidade para que o fato lesivo ocorresse, ou seja, eu jogo a culpa nele. Às vezes fui até eu que provoquei aquele mal-estar entre nós, e aí eu falo para você, olha, tudo culpa dele, sabe? Projeto o meu erro dos outros. E então a mágoa é um alerta, né? Que é um alerta de que a nossa autenticidade, sabe, ser quem realmente somos, de forma honesta, tranquila, está ameaçada, que estamos esperando demais dos outros. Ah, ele não me atendeu, eu pedi emprestado dinheiro, olha, pessoal, não me emprestou. Essa expectativa exagerada, né? Às vezes até uma expectativa exagerada diante da vida. Ai, mas eu merecia entrar naquele concurso, né? E nem estudei, sabe? Mas eu merecia. E aí essa mágoa é justamente essa mensagem. Nós estamos esperando muito dos outros, estamos esperando muito da vida. E o outro, às vezes, não é que ele não quer nos dar, às vezes ele nem pode nos dar. Então, a mágoa é esse alerta que está propondo o quê? A autoproteção, escreve Hermance Dufour. Então, para decifrar, né, o que a mágoa quer nos dizer, eu estou magoada. Eu fiquei tão magoada. Mas aí a gente pergunta assim, para a gente se conhecer e lidar, transformar a mágoa. Com quem eu estou magoada? Né? Por que eu fiquei magoada? E aí, em vez de culpar o outro, o foco deve estar em nós mesmos, sabe? Fazer essa autoanálise, em vez de julgar o outro. Será que eu estou esperando muito dele, dela? Ou da vida? Então, concluindo, a irmã se fala, a raiva mal orientada nos afasta de nós mesmos. A gente fica aqui, né? Se remoendo. Fica na insatisfação contra tudo, contra todos, contra a vida, contra nós mesmos. Em vez de a gente fazer essa autoanálise, a gente está se afastando de nós mesmos, dessa nossa autenticidade, quem eu sou, como estou, o que quero para mim, para onde quero ir, né? O que posso fazer para melhorar, né? E aí, então, essa raiva mal orientada nos fragiliza, nos deixa fracos diante das situações da vida, né? E então é importante que a gente pegue essa luva e vire para nós mesmos, porque às vezes a raiva que a gente tem do outro é porque no fundo a gente está decepcionado com a gente mesmo, né? E a gente nem percebe. Isso é orgulho. Que nem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, no capítulo 9, item 9, né? A pessoa orgulhosa, o orgulho é a raiz, né, de todos os nossos vícios, né? Então, o orgulho é a gente achar que a gente é mais que os outros, e aí a gente não suporta uma comparação com o outro. Lá a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, aí vem a cólera, né? Que é a raiva mal gerenciada. Mas quando vem esse sentimento de raiva, é transformá-lo em coragem, em habilidade de usar a raiva diante dos golpes que a vida nos traz, né, para encontrar caminhos inteligentes, para a gente poder crescer, avançar, né, na nossa evolução espiritual. E entender que todas as hostilidades que a vida nos apresenta são como um buril, né, estamos nos lapidando, né, somos esse diamante, né, que ainda está
escondidinho, né? São as nossas arestas que estão sendo lapidadas. E aí a irmã se fala, tudo depende de como nos comportamos diante das lapidações que a vida nos apresenta. Não é fácil, né? Toda vez que surge uma contrariedade, uma ofensa, são lapidações. Mas, ela fala, tudo depende de como a gente reage a essas lapidações. Então, como é que a gente reage bem? De forma positiva? Sabendo lidar com a raiva. Sabendo lidar bem com a raiva, né? O Pietro Baldi, é um filósofo, escreveu um livro fantástico chamado A Grande Síntese. Ele escreve, aquele que ofende, digamos, ele atirou pedra em mim. É um instrumento da justiça divina, né? Só que quem causa mal ao outro também está causando mal a si. Mas a causa do sofrimento daquele que recebe a ofensa, de quem é ofendido, está nele mesmo. Por conta dos erros do passado, por conta dos desvios das leis de Deus, ou então são testes, né, para ele se melhorar ainda mais. Então o Baldi fala, diante da dor, não tem sentido revoltar-se. É melhor orar e compreender que essa dor só cessará depois de aprender a lição, né, que ela traz. Porque as leis de Deus são perfeitas, as leis de Deus regem tudo e todos. Ninguém recebe nada assim imerecidamente, nada acontece por acaso. Existe uma lei de causalidade, né, de causa e efeito. Existe uma ordem no universo, né? Existe a indestrutibilidade, porque nós somos espíritos imortais, mesmo que nos tirem a vida física, o espírito é imortal, né? Tudo é equilíbrio, escreve o Baldi. É equilíbrio automático e justo, né? Tudo está ligado por uma rede de reações. Tudo tem uma razão de ser e uma consequência lógica. Então, é preciso compreender, é preciso perdoar e perdoar. Então, amigos queridos, agradeço muito a atenção de todos. Sim, sim. Então, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade maravilhosa de termos estado aqui, em companhia dos nossos mentores espirituais, agradecemos todos esses conhecimentos nos trazidos, né, pelos grandes mestres da espiritualidade, como aquele famoso místico indiano, líder religioso, Osho, né, nos ensinou, se você se amar, vai amar os outros, se você se odiar, vai odiar os outros. Então, Senhor, nós pedimos, ajuda-nos, Senhor, a aprender a amar, tanto aos outros como a nós mesmos. Ajuda-nos a trilhar os caminhos, né, das nossas encarnações de forma a mais luminosa possível para o nosso espírito. Agradecemos por estarmos aqui, pedimos a proteção para os nossos lares e familiares. Que assim seja.